Olá pessoal, primeiro te parabenizar, né, que você continua aí fazendo seus estudos firme e forte. Ô, sai da televisão, para de ficar ouvindo só notícia ruim, morte, contabilizando essa roleta da morte, tá certo ou não? Vamos pensar em outra coisa, vamos distrair a cabeça um pouquinho e continuar seus estudos para alcançar o seu objetivo, que é passar no vestibular. Hoje nós vamos falar do neoclassicismo. Ou vão lembrar? Eu fiz com você trovadorismo na sala, humanismo, fizemos então o classicismo, o barroco, o módulo 7 e 8, quem vai te dar é o Fernandão. Quando ele falar do Gregório de Matos. Então eu não vou falar do barroco com você. Nós vamos lá para o módulo 9, 10 e 11, que é o neoclassicismo. Que bom, né? Porque a gente acabou de falar do classicismo. Então olha lá, vamos relembrar? Classicismo. Miss, Fla-Flu, estátua grega. Miss, 90, 60, 90. Harmonia, equilíbrio, perfeição, simetria. Fla-Flu, eternidade, universalidade. E a estátua grega, forma e razão. Lembra? Mas é neoclassicismo. Se é neo, tem que ter alguma coisa nova. O que é o novo? O fato histórico que gerou. Lembra? Nós estamos no iluminismo. Olha lá o iluminismo. Tá vendo? É o século das luzes. Aquele bando de escritor francês. Rousseau, Diderot, Montesquieu, D'Alembert, Voltaire, o inglês chamado John Locke, né? Que vão valorizar a razão e vão fazer a tal da enciclopédia. O que era enciclopédia? Se você tivesse em casa a enciclopédia e a lesse, ali teria todo o conhecimento humano necessário para você ser um cidadão pleno. Tudo bem? E aí aconteceu óbvio, né? Começaram a ler e chegaram à conclusão óbvia. Para que continuar sustentando esse vagabundo que fala que tem sangue azul? E aí vai nascer, então, surgir a Revolução Francesa, que é o final desse processo. Por que eles diziam que tinham sangue azul? Porque eles eram muito pálidos. Então você via as veias dele, né? Quanto mais branquinho você fosse, era sinal que você não trabalhava, mais nobre você era. Tá bom? Muito bem. Então começa aqui uma luta, né? Entre o mundo burguês, que vai se impor, ao mundo da realeza, da nobreza. Pós-Revolução Francesa. Então o que é o mundo, né, burguês? Qual é o maior desejo que o burguês vai ter? Desde aquele tempo? O status social. Porque veja só, tinha burguês que era mais rico do que nobre. Tinha médico, comerciante, que era mais rico do que barão, visconde, mas não adiantava, porque dinheiro não contava. Tinha burguês que era mais inteligente do que nobre. Quem é que fazia faculdade para ser médico, advogado, contador? Burguês. Então veja, se você não tinha o status, tá certo, do reconhecimento cognitivo, da inteligência, se você não tinha o status do dinheiro, qual o único status que sobrou para eles nesse momento histórico? O artista. Então o que acontece? Se eu sou um grande pianista, se eu vir um cantor lírico, se eu vir um grande pintor, quem dava valor para a arte? A nobreza. Então eu passo a ser aceito pela nobreza. Professor, agora deu uma confusão aqui, peraí. O burguês é contra a nobreza ou a favor da nobreza? Agora eu estou confuso. Então, o professor de História vai te dar as razões econômicas, sociais e políticas da Revolução Francesa. Eu sou professor de gente. Vamos falar de papo reto? Um dos motivos da Revolução Francesa chama-se inveja. O burguês ele nunca quis derrubar a nobreza, ele queria ser da nobreza. Por isso que não é uma revolução perfeita. Porque na verdade o que ele queria, no fundo, era ser aceito pela nobreza. Olha lá. Então um exemplo de ter um status artístico é participar das Arcádias. Da onde veio o nome? Arcadismo. Olha lá. O que são Arcádias? É um grupo de poetas que estabelecem regras de como fazer poesia. Ou, por favor, vamos fazer um caminho inverso? Se eu aceito as regras, eu sou aceito na Arcádia. Se eu sou aceito na Arcádia, eu sou reconhecido publicamente como um bom poeta. Se eu sou um bom poeta, a nobreza sabe valorizar a arte, eu serei aceito pela nobreza. Eu começo a ter status. Por favor, só que regra e arte são duas palavrinhas que não são muito boas, porque fica muito o quê? Fake. Fica muito artificial. Eu não gosto muito do arcadismo. Quem leu 3 poemas, leu todos. Porque tem tanta regrinha que fica tudo igual, formatadinho, né? Um jeito gostoso de estudar história é a história da moda. Dá uma olhadinha nessas roupas, ó. Olha como as roupas do século XVIII mostram a artificialidade desse século. Toda mulher tinha cinturinha, porque usava espartilho. Toda mulher tinha seios fartos, porque usava, né, um bojo que dava esse formato para os seios. Toda mulher usava peruca. Até homens usavam peruca, salto alto, maquiagem, né? Então o que acontece? É uma época artificial. É uma época fake. E a gente vê isso pelas regras. Primeira regrinha que eles inventaram. Eles quem mesmo? Burguês ou nobre? Burguês, ele que está na Arcádia. Carpe diem, aproveitar a vida. Por que isso é mentira na vida de um burguês? Porque burguês só trabalha. Não tem negócio de aproveitar a vida. É mentira. Outra coisa, né? O fugere urbem. Fugir das cidades. Fingir que é um pastor. Olha lá. Também outra mentira. Porque quem está escrevendo é médico, é advogado, é contador, é urbano. Sim? Mais uma mentira, a defesa do locus amenus, o lugarzinho agradável, o lugarzinho bucólico. Vamos tentar? Arcadismo, vento ou brisa? Brisa, porque o vento é muito forte. Cachoeira ou riacho? Riacho, cachoeira é muito abrupta. Colina ou montanha?
Colina, porque a montanha é muito alta. Resumindo, tudo bonitinho, tudo redondinho, tudo fofinho. É a terra dos Teletubbies. Olha lá. Pó, lá, tinky winky. Olha lá, tudo bonitinho, redondinho, sol com cara de bebê. Olha lá. Ô, nós somos burgueses até hoje, né? Vamos dar um exemplo de lugares bucólicos para nós hoje em dia? Um shopping center. Faça chuva, faça sol, lá dentro, temperatura agradável, musiquinha de elevador, tá certo? Gente que acha que pensa que é bonita, tudo bonitinho lá dentro, né? O sonho da classe média de ter casa no condomínio fechado. Seria o nosso locus a menos. O tempo girou, mas continua igual, concorda? Muito bem, mas não tem só essas três. Então vamos lá? Se você responder, se você colocar pastoralismo, carpe diem e bucolismo, isso responde sempre qualquer questão de poemas do arcadismo. Mas há outras características. Olha lá. Aureas mediocritas. Marcelo, por que os nomes são em latim? Porque é uma escola clássica. A média vale ouro. Não, minha amada, vamos trabalhar muito não. A gente já tem ovelhinha. Ela dá leite, lã e carne. Já temos o suficiente. Mentira. Burguês tem sempre mais. Olha lá. Inutilia truncat. Eliminar os excessos. Você tem que fazer uma contraposição com a escola que veio antes. O barroco é cheio de frescura, frases invertidas, cheio de rebuscamentos, né? De pensamento, de linguagem. Aqui não tem nada disso. Você pá, você lê numa boa. E o pseudônimo. Então eles vão usar sempre nomes falsos. Marília de Dirceu. Nem ela chama Marília, nem ele chama Dirceu. Por que, Marcelo, que eles usam nome falso? Porque se eles usam o próprio nome, fica uma discussão particular. E as discussões clássicas são universais. Então vários poetas desse período chamam a mulher amada de Marília. Não era uma coincidência. É porque, né? Acha quanta mulher que chama Marília na mesma época, não é isso. Eles pegam um nome, né? E sempre usam o mesmo nome para me dar uma coisa genérica, clássica. Tá bom? Muito bem. Só que o módulo 9 é para gente falar especificamente, além de relembrar com você o arcadismo, o que acontecia em Portugal. E o que aconteceu em Portugal no século XVIII? É o período pombalino, do Marquês de Pombal. Lembra do Marquês de Pombal? Um déspota esclarecido. O que é um déspota esclarecido? É uma pessoa que é um tirano, que é uma pessoa, tá certo? Que manipula, né? E que humilha, e que, né, vai sufocar a população, os desejos da população, mas que é esclarecido, que leu Rousseau, Diderot. É o Hitler, bebê. Hitler tinha um senso estético absurdo, um senso arquitetônico absurdo, tocava piano, era pintor, era um déspota esclarecido, tá certo? Muito bem. Quais são as grandes marcas do Marquês de Pombal? Vamos lembrar? Expulsar todos os jesuítas de Portugal e das colônias. Ele vai acusar os jesuítas, né, de controlar a educação portuguesa e atrasar o país. E reconstruir Lisboa, depois de um terrível terremoto que teve lá em Lisboa. Tá certo? Essas são as grandes marcas. Você vai lá em Lisboa, tudo é Marquês de Pombal. Viaduto, Marquês de Pombal, praça, avenida. Porque ele reconstruiu a cidade de Lisboa após esse terrível, tá certo? Terremoto. E quem é o grande nome do arcadismo português? O grande nome é Manuel Maria Barbosa de Bocage. Ou Bocage. O Bocage era soldado, tá certo? O que aconteceu? Tava noivo, tu noivo, a vaquinha faz mumu, o passarinho faz piu-piu, água cristalina, Teletubbies. Foi pra fora, ficou na Índia 2 anos. Quando ele volta, 2 anos depois, empolgado, né? Oba, vou casar com a minha noiva. O que aconteceu quando ele chegou em Portugal? A noiva havia se casado com seu irmão. Foi traído pelo irmão, foi traído pela noiva. Você concorda que não dá mais pra falar da vaquinha que faz mumu, do passarinho que faz piu-piu e da água cristalina? Eu vou fazer churrasco da vaquinha que faz mumu. Eu vou tacar pedra no passarinho que faz piu-piu. Eu vou mijar na água cristalina, tá certo? Saem os Teletubbies e entra South Park. Tudo bem? Então ele começa a falar de morte, de tristeza, de melancolia, que não são temas arcades, são temas românticos, porque o melhor escritor de uma escola puxa a próxima. O Camões era clássico, mas já antecipou o barroco. Padre Vieira é barroco, mas já traz ali a racionalidade do arcadismo. E esse aqui, Bocage, ele é arcade, mas já está chamando temas do romantismo. Carpe diem, bucolismo, pastoralismo. Com essas 3 palavrinhas você responde qualquer questão do arcadismo. Bons estudos. Tchau, tchau.